Capítulo 6, onde Tisto recebe uma lição de jardim e descobre, ao mesmo tempo, que possui polegar verde. Tisto pôs chapéu de palha para ir à aula de jardim. Era a primeira experiência do novo sistema. O senhor papai havia julgado melhor começar por aí. Uma lição de jardim, afinal de contas, é uma lição de terra. Essa terra em que caminhamos, que produz os legumes que comemos e o capim com que os animais se alimentam, até ficarem bastante gordos para serem comidos. A terra, tinha declarado o senhor papai, está na origem de tudo. Tomara que o sono não venha, dizia Tisto consigo mesmo, a caminho da aula. O jardineiro Bigode, prevenido pelo senhor papai, já esperava o aluno na estufa. O jardineiro Bigode era um velho macambúzio, de pouca conversa, e não lá muito amável. Uma extraordinária floresta, cor de neve, brotava ali entre o nariz e a boca. Como descrever os bigodes de Bigode? Uma das maravilhas da natureza. Nos dias de vento, quando o jardineiro passava de pá ao ombro, era um verdadeiro espetáculo. Pareciam duas chamas que lhe saíssem do nariz para queimar-lhes as orelhas. Tisto bem que gostava do velho jardineiro, mas tinha um pouco de medo. Bom dia, senhor Bigode, disse Tisto, tirando o chapéu. Ah, você já chegou? Vamos ver do que é capaz. Está vendo este monte de terra e estes vasos? Você vai encher os vasos de terra e enfiar o polegar bem no meio, para fazer um buraco. Depois ponha tudo em fila ao longo do muro. Então, a gente coloca nos buracos as sementes que quiser. As estufas do senhor papai eram admiráveis e dignas, em tudo, do resto da casa. Sob a proteção dos vidros cintilantes, mantinha-se, graças a um aquecedor, um ar úmido e quente. Ali, mimosas floresciam em pleno inverno, cresciam palmeiras importadas da África e cultivavam-se lírios pela sua beleza e jasmins pelo seu perfume. E até orquídeas, que não são belas nem cheiram, por um motivo inteiramente inútil para uma flor, a raridade. Bigode era o senhor daquele recinto. Quando Dona Mamãe, aos domingos, trazia as amigas para ver a estufa, ele postava-se à porta, de avental novo, tão amável e falante quanto um cabo de enxada. A menor tentativa de acender um cigarro ou tocarem numa flor, Bigode saltava sobre a imprudente. Era o que faltava. Será que as senhoras querem sufocar e estrangular minhas flores? Tisto, ao realizar o trabalho que Bigode lhe confiara, teve uma agradável surpresa. Esse trabalho não lhe dava sono, ao contrário, dava-lhe um grande prazer. Ele achava que a terra tinha um cheiro gostoso. Um vaso vazio, uma pá de terra, um buraco com dedo, e o serviço estava pronto. Passava-se logo ao seguinte. Os vasos iam se alinhando rente ao muro. Enquanto Tisto prosseguia o trabalho com afinco, Bigode dava lentamente uma volta pelo jardim. E Tisto descobriu aquele dia por que é que o velho jardineiro falava tão pouco com as pessoas. Ele conversava com as flores. Vocês compreendem facilmente que depois de cumprimentar cada rosa de um ramo, cada cravo de uma touceira, já não há voz que chegue para distribuir boa noite, meu senhor, ou bom apetite, minha senhora, ou saúde quando alguém espirra. Todas essas coisas, enfim, que fazem os outros dizerem como ele é bem educado. Bigode ia de uma flor a outra, preocupando-se com a saúde de cada uma. Então,
Rosa Chá, sempre fazendo as suas. Guarda os botões escondidos para fazê-los abrir quando ninguém espera. E você, trepadeira, está pensando que é a rainha da montanha, querendo fugir pelos altos dos caixilhos. Veja se isso são modos. Em seguida, virou-se para Tisto e gritou-lhe de longe: Então, é para hoje ou para amanhã? Um pouco de paciência, professor. Só faltam 3 vasos, respondeu Tisto. Apressou-se em terminar e foi ao encontro de Bigode, na outra ponta do jardim. Pronto, acabei. Bom, vamos ver, resmungou o jardineiro. Voltaram devagarinho, porque Bigode aproveitava, ora para cumprimentar uma grande peônia pelo seu belo aspecto, ora para encorajar uma hortênsia a se tornar mais azul. De repente, eles pararam imóveis, boquiabertos, estupefatos, fora de si. Será que eu estou sonhando? Disse Bigode, esfregando os olhos. Você está vendo o mesmo que eu? Estou, Sr. Bigode. Ao longo do muro, ali mesmo, a poucos passos, todos os vasos que Tisto enchera havia florescido em menos de 5 minutos. Mas é preciso explicar. Não se tratava de uma tímida floração, hastes pálidas e hesitantes. Nada disso. Em cada vaso se avolumavam as mais soberbas begônias, e todas formavam, alinhadas, uma espessa sebe vermelha. É inacreditável, dizia Bigode. É preciso pelo menos 2 meses para begônias assim. Um prodígio é um prodígio. Primeiro a gente a constata, depois procura explicá-lo. Tisto perguntou: Mas se não se havia posto semente, Sr. Bigode, de onde é que saíram essas flores? Mistério, mistério, respondeu Bigode. Em seguida, tomou bruscamente nas suas mãos calejadas a mãozinha de Tisto. Deixe ver o polegar. Examinou atentamente o dedo do menino, em cima e embaixo, na sombra e na luz. Meu filho, disse enfim, após madura reflexão, ocorre com você uma coisa extraordinária, surpreendente. Você tem polegar verde. Verde? Exclamou Tisto muito espantado. Acho que é cor de rosa e até que está bem sujo. Verde coisa alguma. Olhou seu polegar muito normal. É claro que você não pode ver, replicou Bigode. O polegar verde é invisível, a coisa se passa por dentro da pele. É o que se chama um talento oculto. Só um especialista é que descobre. Ora, eu sou um especialista. Garanto que você tem polegar verde. E para que serve isto de polegar verde? Ah, é uma qualidade maravilhosa, respondeu o jardineiro. Um verdadeiro dom do céu. Você sabe, há sementes por toda parte, não só no chão, mas nos telhados das casas, no parapeito das janelas, nas calçadas das ruas, nas cercas e nos muros. Milhares e milhares de sementes que não servem para nada. Estão ali esperando que um vento as carregue para um jardim ou para um campo. Muitas vezes elas morrem entre as 2 pedras, sem ter podido transformar-se em flor. Mas, se um polegar verde encosta numa, esteja onde estiver, a flor brota no mesmo instante. Aliás, a prova está aí, diante de você. Seu polegar encontrou na terra sementes de begônia e olhe o resultado. Que inveja que eu tenho! Como seria bom para mim, jardineiro de profissão, um polegar verde como o seu. Tisto não pareceu muito entusiasmado com a descoberta. Já vão dizer de novo que eu não sou como todo mundo, resmungou. O melhor, replicou-lhe Bigode, é não falar nada com ninguém. Que adianta despertar curiosidade ou inveja?
Os talentos ocultos, em geral, trazem aborrecimentos. Você tem um polegar verde. Está acabado. Mas guarde para você e fique em segredo entre nós. E no caderninho de notas, entregue pelo Sr. Papai e que Tisto devia fazer assinar no fim de cada aula, o jardineiro Bigode escreveu apenas: "Este menino revela boas disposições para a jardinagem." Capítulo 7, no qual confiam Tisto ao Sr. Trovões, que lhe dá uma lição de ordem. O temperamento explosivo do Sr. Trovões provinha sem dúvida de um longo convívio com toda espécie de canhão. O Sr. Trovões era o braço direito do Sr. Papai. O Sr. Trovões tomava conta dos vários empregados da fábrica, contando-os cada manhã, para ter certeza de que não faltava nenhum. Inspecionava cuidadosamente o interior dos canhões para verificar se não estariam tortos. Vistoriava as portas todas as noites para certificar-se de que estavam bem fechadas. E frequentemente ficava trabalhando até altas horas, a controlar o alinhamento dos algarismos nos grandes livros de contas. O Sr. Trovões era o homem da ordem. Foi por isso que o Sr. Papai pensou nele para prosseguir, no dia seguinte, a educação de Tisto. "Hoje será a lição de cidade e a lição de ordem", gritou o Sr. Trovões, de pé no vestíbulo, como se estivesse falando com um regimento. Convém lembrar que o Sr. Trovões estivera no exército antes de passar aos canhões, e, se não descobrira a pólvora, ao menos sabia usá-la. Tisto deixou-se escorregar pelo corrimão da escada. "Faça o favor de subir de novo", disse-lhe o Sr. Trovões, "e descer pelos degraus." Tisto obedeceu, embora lhe parecesse inútil subir para descer de novo, uma vez que já estava embaixo. "O que é isso que você tem na cabeça?" perguntou o Sr. Trovões. "Um boné de xadrez." "Então coloque-o direito." Não pense que o Sr. Trovões fosse mau, só que tinha orelhas muito vermelhas e zangava-se por um "dá cá aquela palha." Eu, bem que preferia continuar minha educação com o Sr. Bigode, pensava Tisto, e pôs-se a caminho ao lado do Sr. Trovões. "Uma cidade", começou o Sr. Trovões, que preparara bem sua aula. "Uma cidade se compõe, como você pode ver, de ruas, monumentos, casas e pessoas que moram nas casas. Na sua opinião, o que é mais importante numa cidade?" "O jardim", respondeu Tisto. "Não", replicou o Sr. Trovões. "O mais importante numa cidade é a ordem. Vamos, portanto, visitar primeiro o edifício onde se mantém a ordem. Sem a ordem, uma cidade, um país, uma sociedade não passam de um sopro e não podem sobreviver. A ordem é uma coisa indispensável. E, para manter a ordem, é preciso punir a desordem." De certo, o Sr. Trovões tem toda a razão, pensou Tisto. Mas para que gritar desse jeito? Que voz de trovão! Será preciso fazer tanto barulho para manter a ordem? Nas ruas de Mirapólvora, os transeuntes voltavam-se para eles, e Tisto se sentia constrangido. "Tisto, não se distraia." "Que é a ordem?" perguntou o Sr. Trovões em tom severo. "A ordem é quando a gente está contente", respondeu Tisto. Resmungou o Sr. Trovões, e suas orelhas ficaram mais vermelhas que de costume. "Eu já reparei", prosseguiu Tisto sem se intimidar, "que o meu pônei ginástico, por exemplo, quando está bem alimentado, bem penteado e tem a crina trançada com papel de chocolate, se mostra muito mais contente que quando está coberto de lama.
E sei também que o jardineiro Bigode sorri para as árvores que estão bem podadas. A ordem não é isso? Parece que esta resposta não satisfez ao Sr. Trovões, cujas orelhas tornaram-se ainda mais vermelhas. E que se faz com as pessoas que espalham a desordem? Perguntou ele. É claro que devem ser castigadas, respondeu Tisto, que supôs que espalhar a desordem fosse alguma coisa como espalhar os chinelos pelo quarto ou os brinquedos pelo jardim. São postos aqui, na cadeia, disse o Sr. Trovões, mostrando a Tisto, num largo gesto, uma imensa parede cinzenta, sem uma única janela, o que não é muito normal numa parede. Cadeia é isso? Perguntou Tisto. Sim, é isso, disse o Sr. Trovões. É o edifício que serve para manter a ordem. Eles foram acompanhando a parede e chegaram diante de uma grade preta, muito alta, toda eriçada em pontas. Atrás da grade preta viam-se outras grades pretas, e atrás da parede triste, outras paredes tristes. Por que é que os pedreiros puseram essas horríveis pontas de ferro por toda a parte? Perguntou Tisto. Para impedir que os prisioneiros fujam. Se esta cadeia não fosse tão feia, disse Tisto, talvez eles tivessem menos vontade de fugir. As faces do Sr. Trovões ficaram tão vermelhas quanto as orelhas. Que menino esquisito, pensou ele. Toda a sua educação está por ser feita. E acrescentou em voz alta. Você devia saber que um prisioneiro é um homem mau. E colocam o prisioneiro aqui para curar sua maldade? Experimentam. Tentam ensinar-lhe a viver sem matar e roubar. Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio. Ah, ele é cabeçudo, pensou o Sr. Trovões. Tisto viu, atrás das grades, prisioneiros caminhando em roda, de cabeça baixa e sem dizer palavra. Pareciam terrivelmente infelizes, com a cabeça raspada, as roupas listradas e os sapatos grosseiros. O que é que eles estão fazendo? Estão em recreio, disse o Sr. Trovões. Imaginem, pensou Tisto. Se o recreio deles é assim, o que não serão as horas de aula? Esta prisão é mesmo muito triste. Sentia vontade de chorar e não disse uma só palavra no caminho de volta. O Sr. Trovões interpretou esse silêncio como um bom sinal e pensou que sua lição de ordem começava a produzir frutos. Mesmo assim, escreveu no caderno de notas de Tisto. É preciso vigiar de perto este menino, ele pensa demais. Capítulo 8, no qual Tisto tem um sonho horroroso e o resultado disso. Não há a menor dúvida. Tisto fazia a si mesmo muitas perguntas, até mesmo dormindo. Na noite da lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. É claro que o sonho é sonho, e não devemos dar aos mesmos uma importância exagerada, mas ninguém pode evitar os sonhos. Ora, Tisto, quando estava dormindo, viu seu pônei ginástico inteiramente raspado e andando em roda entre as altas paredes escuras. E, atrás dele, os puros sangues groselha, também de cabeças raspadas, vestidos com roupas de listras e os pés enfiados em ridículas botinas, rodavam sem parar. De repente, o pônei ginástico, olhando à direita e à esquerda para verificar que ninguém o estava observando, tomou um impulso e deu um salto para transpor a grade, mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro. Plantado lá em cima, esperneava com seus 4 sapatos e relinchava de dor. Tisto acordou sobressaltado, com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos.
Felizmente, isso não passa de um sonho, disse logo consigo mesmo. Ginástico está na cavalariça e os puros sangues também. Mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para cavalo deve ser ainda pior para a gente, pensou ele. Por que tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar. Tenho certeza de que, se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. O que será que a gente podia fazer para que eles sofressem menos? Ele ouviu bater 11 horas e depois meia-noite, no campanário de Mirapólvora, e, de repente, uma ideiazinha começou a fazer-lhe cócegas bem no fundo da cabeça. E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados. Bem que eu podia usar meu polegar verde. Vou falar com o Sr. Trovões. Mas logo se lembrou que o Sr. Trovões ficaria todo vermelho. E lembrou-se também do conselho de Bigode: não falar a ninguém do seu polegar verde. É preciso que eu faça isso tudo sozinho, sem ninguém saber. Uma ideia que se instala em sua cabeça em breve se torna uma resolução. E uma resolução só nos deixa em paz quando a pomos em prática. Tisto percebeu que não poderia mais dormir antes de executar o seu plano. Saltou da cama e procurou os chinelos. Um deles se escondera debaixo da cômoda e o outro parecia rir-se dele, pendurado na maçaneta da janela. Eis no que dá espalhar e jogar os chinelos para o alto. Tisto deslizou para fora do quarto. Os espessos tapetes abafavam seus passos. Encaminhou-se devagarinho para o corrimão e deixou-se escorregar pela barriga. Lá fora, a lua estava cheia. Tinha as bochechas repletas de vento. A lua gosta das pessoas que passeiam de noite. Logo que viu Tisto de camisola branca no meio do gramado, aproveitou uma nuvem que passava perto para uma vasta polidela em seu rosto de prata. Se eu não tomar conta deste garoto, pensou ela, vai acabar caindo num buraco. Reapareceu mais brilhante que nunca e dirigiu ainda um apelo a todas as estrelas da Via Láctea, para que colaborassem com seus milhares de raios. Assim protegido pela lua e as estrelas, Tisto, ora andando, ora correndo pelas ruas geladas, chegou sem obstáculo até a cadeia. Ele não estava muito tranquilo, é claro, pois era a sua primeira experiência. Queira Deus que meu polegar verde funcione direitinho e que o Bigode não se tenha enganado. Tisto foi aplicando seu polegar por toda a parte que podia. No chão, no ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos entre as pedras, ao pé de cada haste das grades. Fez um trabalho consciencioso. Não esqueceu nem mesmo as fechaduras do portão de entrada e a guarita onde o guarda dormia. Quando acabou, voltou para casa e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo no dia seguinte. Tisto precisa levantar. O criado carulo, creio que já dissemos, falava com forte sotaque estrangeiro. Tisto tinha uma pergunta na ponta da língua, mas faltou-lhe coragem para fazê-la. Felizmente, não precisou esperar muito tempo para conhecer o resultado do seu empreendimento noturno. Porque a cadeia, meu Deus do céu, um tiro de canhão dado pelo Sr. Trovões na praça central de Mirapólvora não teria feito mais barulho. Imaginem o alvoroço de toda uma cidade diante de um acontecimento igual. Imaginem o estupor dos mirapolvorenses, era assim que se chamavam os habitantes de Mirapólvora, ao descobrirem que a cadeia da cidade se transformara em um castelo de flores, palácio de maravilhas.
Antes das 10 horas, já a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida ante o grande muro coberto de rosas e das grades transformadas em latadas. Nenhuma só janela da cadeia, nenhuma só grade que não houvesse recebido sua ração de flores. As trepadeiras subiam, enroscavam-se e caíam de novo. Os cactos, na parede superior dos muros, substituíam por toda a volta as terríveis pontas de ferro. O mais curioso era talvez a guarita. A madressilva crescera tão depressa que o guarda ficara preso lá dentro. As plantas tinham tomado o seu fuzil por estaca e bloqueavam a entrada. A multidão, boquiaberta, contemplava o guarda, resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo, dentro de um verdadeiro caramanchão. Ninguém podia explicar o milagre. Ninguém, salvo o jardineiro Bigode, que também veio espiar, mas voltou de bico calado. Porém, no dia seguinte, quando Tisto, de chapéu de palha, vinha ao seu encontro para a segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com estas palavras: "Ah, você está chegando. Nada mal o golpe da cadeia. Para começar, até que é um belo começo." Tisto sentiu-se um pouco constrangido. "Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha polegar verde", disse Tisto numa espécie de agradecimento. Mas Bigode não gostava de transbordamentos. Muito bem, replicou ele. "Mas você abusou da madressilva. É preciso ter em mente a aristolóquia. É uma trepadeira que dá bem, mas de folha escura. Na próxima vez, insista mais nos volúveis, que dão uma nota de alegria." Assim, Bigode tornou-se o conselheiro secreto de Tisto. Capítulo 9, no qual os sábios nada descobrem, mas o próprio Tisto faz uma descoberta. As pessoas grandes têm a mania de querer, a qualquer preço, explicar o inexplicável. Ficam irritadas com tudo que as surpreende. E, logo que acontece no mundo algo de novo, obstinam-se em querer provar que essa coisa nova se parece com outra que já conheciam há muito tempo. Se um vulcão se extingue calmamente como um cigarro, eis logo uma dúzia de sábios com lunetas debruçando na cratera, escutando, cheirando, descendo por meio de cordas, esfolando os joelhos, enchendo tubos de ar, fazendo gráficos, discutindo, em vez de constatar simplesmente: este vulcão parou de fumegar, deve estar de nariz entupido. Afinal, será que já chegaram um dia a explicar como é que os vulcões funcionam? O mistério da cadeia de Mirapólvora forneceu às pessoas grandes um bom pretexto para se agitarem. Os jornalistas e fotógrafos foram os primeiros a chegar, pois é esta a sua profissão. Ocuparam imediatamente todos os quartos do Hotel dos Embaixadores, o único da cidade. Em seguida, acorreram de toda a parte, de trem, de avião, de táxi e até de bicicleta, os sábios que se chamam botânicos e que se dedicam a esquartejar as flores, dar-lhes os nomes mais difíceis e fazê-las secar entre mata-borrões, para ver quanto tempo levam até perder o colorido. É uma profissão que requer muitos estudos. Quando os botânicos se reúnem, eles formam um congresso. Havia, portanto, em Mirapólvora um congresso de botânicos. Mas se existe uma infinita variedade de flores, em compensação, só conhecemos 3 espécies de botânicos: os botânicos ilustres, os botânicos afamados e os botânicos eminentes. Eles se cumprimentam chamando-se senhor, senhor professor, meu prezado confrade. Como o hotel estava repleto de jornalistas que se recusavam a deixá-lo, foi necessário instalar um acampamento na praça principal. Parecia um circo, mas bem menos divertido.
Tisto vivia ansioso. Se descobrem que fui eu, segredou ao Bigode, vai ser um Deus nos acuda. Não te preocupes, respondeu o jardineiro. Essa gente não sabe fazer nem mesmo um buquê. Aposto os meus bigodes como nada descobrirão. Com efeito, ao cabo de uma semana, durante a qual examinaram à lente cada flor e cada folha, os sábios continuavam na mesma. As flores da cadeia não passavam de flores iguais às outras. Era preciso reconhecer. Sua única extravagância era terem crescido numa noite. Então, os sábios começaram a discutir, acusando-se uns aos outros da mentira, fraude e ignorância. E então, o acampamento ficou igualzinho a um circo. Mas um congresso deve sempre terminar com uma declaração oficial. Os botânicos, portanto, acabaram redigindo a sua, cheia de palavras em latim para que ninguém pudesse entender. Falaram de condições atmosféricas particulares, de passarinhos que teriam deixado cair as sementes e da excepcional fecundidade dos muros da cadeia, resultante de certo uso que os cães de Mirapólvora faziam deles. Em seguida, foram embora para que um outro lugar onde haviam descoberto uma cereja sem caroço, e Tisto recuperou a antiga tranquilidade. E os prisioneiros, no meio disso tudo? Vocês devem estar com vontade de saber o que pensavam a respeito. Pois fiquem sabendo que a surpresa, a agitação e emoção dos botânicos nada foram em comparação com o deslumbramento dos prisioneiros. Como já não viam grades em suas celas, nem arame farpado ou pontas de ferro sobre os muros, esqueceram-se de fugir. Os mais resmungões pararam de reclamar. Tão entusiasmados, estavam em contemplar o que os cercava. Os maus perderam o costume de zangar-se e brigar. A madressilva, que brotava nas fechaduras, impedia as portas que fechassem. Mas os próprios ex-prisioneiros recusaram-se a ir embora, tal o gosto que tomaram pela jardinagem. E a cadeia de Mirapólvora foi apontada como modelo em todo o mundo. Quem ficará mais contente? Tisto, é claro, ele triunfava em segredo. Mas cansa guardar um segredo. Quando a gente está feliz, sente vontade de dizê-lo e até mesmo de gritá-lo. Ora, Bigode nem sempre dispunha de tempo para ouvir as confidências de Tisto. Assim ele se acostumou, quando sentia o peso do segredo, a ir conversar com um pônei ginástico. As orelhas do ginástico eram forradas de um belo veludo bege, muito macio. Tisto, ao passar, gostava de dizer-lhe algumas palavras. Ginástico, escuta bem o que eu vou te dizer e não repete a ninguém, disse Tisto certa manhã ao encontrar-se com um pônei. Ginástico mexeu com a orelha. Descobri uma coisa extraordinária, disse Tisto em voz baixa. As flores não deixam o mal ir adiante. Capítulo 10, no qual Tisto, de novo com o Senhor Trovões, recebe uma lição de miséria. É preciso acontecimentos extraordinários para que se deem férias às crianças. Uma cadeia que floresce desperta sem dúvida uma grande surpresa, mas a gente logo se habitua e acaba achando natural que um gigantesco jardim se eleve em lugar de muros cinzentos. A gente se habitua a tudo, mesmo às coisas mais estranhas. E a educação de Tisto voltou a ser em breve a principal preocupação do Sr. Papai e Dona Mamãe. Eu penso que seria bom agora, dizia o Sr. Papai, mostrar-lhe um pouco o que seja a miséria. E em seguida o que seja a doença, dizia a Dona Mamãe, para que ele cuide bem da saúde. Já que o Sr. Trovões lhe deu uma bela lição de ordem, vamos confiar-lhe também a lição de miséria. Foi assim que Tisto aprendeu no dia seguinte, conduzido pelo Sr. Trovões, que a miséria mora nas favelas. Haviam aconselhado a Tisto
que vestisse para essa visita uma roupa mais velha. O Senhor Trovões lançou mão da mais forte voz de trombeta para explicar a Tisto que as favelas ficavam nas margens da cidade. As favelas são um flagelo, declarou ele. E o que é um flagelo? Perguntou Tisto. Um flagelo é uma desgraça grande que atinge muita gente ao mesmo tempo. O Senhor Trovões já não precisava dizer a coisa alguma, pois Tisto já sentia o polegar coçando. Mas o que esperava era pior que uma cadeia. Caminhos estreitos, lamacentos, mal cheirosos, insinuavam-se entre tábuas apodrecidas, juntadas de qualquer jeito. Essas tábuas pareciam formar casebres, mas tão esburacados e oscilantes ao vento que a gente custava acreditar que conseguissem manter-se em pé. As portas eram remendadas com papelão ou com velhos pedaços de lata. Ao lado da cidade limpa, de cimento e tijolos, varrida a cada manhã, a favela era como se fosse uma outra cidade, repelente, que envergonhava a primeira. Nada de postes, calçadas, vitrinas e caminhões de limpeza urbana. Um pouco de relva beberia essa água lamacenta e tornaria os caminhos mais agradáveis. Em seguida, volúbeis e clematites, em quantidades, refloresciam os pobres barracos. Quase a desmoronar, pensava Tisto, cujo polegar em riste ia deixando impressões digitais em todas as feiuras do trajeto. Nos barracos vivia muito mais gente do que eles podiam conter. Essa gente havia de ter, é claro, um mau aspecto. Vivendo apertados assim, uns contra os outros, sem um raio de sol, tornaram-se pálidos como as chicórias que o bigode conserva na adega. Eu não gostaria que me tratassem como um pé de chicória. Tisto resolveu fazer crescerem gerânios ao longo das janelas para que as crianças vissem um pouco de cor. Mas por que toda essa gente mora em casinhas de coelho? Perguntou de repente. Por que não possuem outra casa, é claro? Isso é uma pergunta idiota, respondeu o Senhor Trovões. E por que é que eles não têm outra casa? Porque não têm trabalho. E por que é que eles não têm trabalho? Porque não têm sorte. Então, quer dizer que eles não têm coisa alguma? Sim, e a miséria é isto. Pois amanhã, disse Tisto consigo, eles terão ao menos algumas flores. Ele viu um homem batendo na mulher e uma criança fugir chorando. A miséria torna os homens ruins? Perguntou Tisto. Quase sempre, respondeu o Senhor Trovões, que começou a lançar uma fanfarra de terríveis palavras. De acordo com seu discurso, a miséria devia ser uma horrível galinha negra, de olhos ferozes, bico adunco, de asas tão grandes quanto o mundo, chocando continuamente horrendos pintinhos. O Senhor Trovões os conhecia todos pelo nome. Havia o pinto roubo, que se apoderava das carteiras dos transeuntes e assaltava os bancos. O pinto embriaguez, que tomava um aperitivo atrás do outro e acabava caído na sarjeta. O pinto vício, sempre à espreita de qualquer coisa desonesta. O pinto crime, sempre de revólver na mão. O pinto revolução, sem dúvida o pior de todos. Tisto, você está me ouvindo? Exclamou o Senhor Trovões. Para começar, pare de encostar o dedo nessas imundícies. Que mania é essa de ficar apalpando todas as coisas? Põe as tuas luvas. Eu esqueci as luvas, disse Tisto. Recomecemos nossa lição. Que é preciso para lutar contra a miséria e suas terríveis consequências? Pense um pouco. É preciso uma coisa que começa com a letra O. Ouro? Não, é preciso ordem. Tisto permaneceu um instante calado. Não parecia muito convencido. E quando acabou de refletir, ele disse: Esta é a sua ordem, Senhor Trovões. O senhor tem certeza de que ela existe? Eu não acredito.
As orelhas do Senhor Trovões ficaram tão vermelhas, que já não pareciam orelhas, mas tomates. Porque se a ordem existisse, prosseguiu Tisto na maior calma, não haveria miséria. A nota recebida aquele dia por Tisto não foi das melhores. O Senhor Trovões anotou no caderninho: menino distraído e raciocinador, os sentimentos generosos privam-no do senso da realidade. Mas, no dia seguinte, vocês já adivinharam. No dia seguinte, os jornais de Mirapólvora anunciavam uma verdadeira inundação de volúveis. Os conselhos de Bigode haviam sido tomados ao pé da letra. Arcos cor do céu velavam a feiura dos barracos. Fileiras de gerânios debruavam os caminhos de relva. Os quarteirões deserdados, cuja proximidade era evitada de tão horríveis de se ver, haviam se tornado os mais belos da cidade. As pessoas iam visitá-los como se visitam um museu. Seus habitantes resolveram, então, aproveitar as circunstâncias. Puseram uma borboleta bem à entrada e cobravam 5 cruzeiros. Apareceram assim vários empregos, de guia, de guarda, de fotógrafo e vencedor de cartão postal. Juntaram uma fortuna. Para empregar esse dinheiro, resolveram construir entre as árvores um grande edifício com 999 apartamentos muito bonitos, dotados de fogão elétrico, onde os antigos moradores da favela pudessem viver confortavelmente. E, como era preciso muita gente para construí-lo, ninguém mais ficou sem trabalho. Bigode não se esqueceu de dar os parabéns a Tisto logo que pôde. Ah, estas favelas! Foi de tirar o chapéu. Mas está faltando ali um pouco de perfume. De outra vez, não esqueça do jasmim. Cresce depressa e é bastante cheiroso. Tisto prometeu, na próxima vez, caprichar bastante.